Olá, queridos amigos. Hoje, dia 14 de abril de 2020, estamos aqui mais um dia para comentar e refletir a respeito de nossa doutrina. E hoje eu gostaria de continuar um pouco aquele tema que escolhemos ontem, que falava sobre medo e esperança. E hoje eu gostaria de aprofundar um pouco mais o tema do medo, porque a gente está observando que as pessoas estão entrando em crise de ansiedade, estão enfrentando alguns problemas emocionais que descambam às vezes para as crises de pânico. E como eu, apesar de não ser um profissional da área, eu já passei por uma crise de pânico, algumas crises de pânico na minha vida, então eu sei um pouco o que é esse assunto, como é que a gente pode se trabalhar para enfrentar essa realidade. Então, rapidamente, quando eu digo que já passei por isso, a gente, quando vê as pessoas na sua vida, no seu dia a dia, não imagina o que cada um já passou, o que cada um já sentiu, o que cada um já teve que superar. Eu tive uma crise de síndrome de pânico, a primeira delas, em 2005, fazendo uma palestra na Casa Espírita, lá no Peixotinho. E eu me lembro bastante que o professor Humberto dirigia a reunião, e eu fazia uma palestra num sábado à noite. E eu estava passando por um momento da vida cheia de dificuldades, como todos nós passamos e estamos passando hoje. Problemas financeiros, problemas familiares, problemas profissionais, problemas de diversas naturezas. E a ansiedade que nos provoca é exatamente esse, é quando a gente não consegue focar e identificar direito aonde é o problema que nos atinge. E a crise de pânico vem desse somatório de um medo generalizado, de uma angústia generalizada, e chega um determinado momento que ela aflora e isso lhe dá uma sensação física de batimentos cardíacos acelerados, pois o organismo se prepara para reagir e você não reage. Você sua frio, você tem uma respiração ofegante, e a respiração curta, a respiração ofegante, provoca às vezes uma dificuldade de respirar e de falar, que hoje se soma a um dos sintomas do coronavírus, e as pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, acham que estão com falta de ar, provocado pelo coronavírus, e isso aumenta o espiral emocional e acaba afligindo ainda mais as pessoas. Então a gente tem que ter muito controle emocional para conduzir a nossa vida e a nossa conduta para dominar o medo. Então vamos refletir essa questão, essa mensagem que Joana de Ângeles nos traz no livro psicografado por Divaldo Franco, chamado Das Leis Morais da Vida, e ela tem um texto que diz o seguinte: considerando o medo, coisa alguma se te afigure apavoradora. A vida são as experiências vitoriosas ou não, que te ensejam aquisições para o equilíbrio e a sabedoria. Não sofras, portanto, por antecipação, nem permitas que o fantasma do medo te perturbe o discernimento ante os cometimentos úteis ou te assuste, gerando perturbação e receio injustificado. Quando tememos algo, deixamo-nos dominar por forças desconhecidas da personalidade, que instalam lamentáveis processos de distonia nervosa, avançando para o desarranjo mental. Os acontecimentos são conforme ocorrem e, como tal, devem ser enfrentados. O medo avulta os contornos dos fatos, tornando-os falsos e exagerando-lhes a significação. Predispõe mal, desgasta as forças e conduz a situação prejudicial sob qualquer aspecto que se considere. O que se teme raramente ocorre como se espera, mesmo porque as interferências divinas sempre atenuam as dores até quando não solicitadas. O medo invalida a ação benéfica da prece, esparze pessimismo, precipita em abismos. Um fato examinado sob a constituição do medo, descaracteriza-se um conceito soa falso, um socorro não atinge com segurança. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina, muitas vezes, outras menos robustas na convicção interna,
desesperando-as também. O medo pode ser comparado à sombra que altera e dificulta a visão real. Necessário combatê-lo sistematicamente, continuamente. Doenças, problemas, notícias, viagens, revoluções, o porvir. Não os temas. Nunca serão conforme supões. Uma atitude calma ajuda a tomada de posição para qualquer ocorrência aguardada ou que surge inesperadamente. Não são piores umas enfermidades do que outras. Todas fazem sofrer, especialmente quando se as teme e não se encoraja a recebê-las com elevada posição de confiança em Deus. Os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros dos falsos lutadores. As notícias trazem informes que, sejam trágicos ou lenificadores, não modificam, senão a estrutura de uma irrealidade que se está a viver. As viagens têm o seu final, e recear acidentes, aguardá-los, exagerar providências, certamente não impedem que o homem seja bem ou mal sucedido. As revoluções e guerras que alcançam bons e maus estão em relação à violência do próprio homem, que, vencido pelo egoísmo, explode em agressividade, graças aos sentimentos predominantes em a sua natureza animal. Ninguém pode prever o imprevisto ou evadir-se a necessária conjuntura kármica para o acerto com leis superiores da evolução. Prudência, sim, é medida cautelatória e impostergável para se evitar danos innecessários. Afinal, em face do medo, deve-se considerar que o pior que pode suceder a alguém é advir a desencarnação. Se tal ocorrer, não há ainda por que temer, desde que morrer é viver. Nós, como espíritas, bem sabemos que a morte não existe, não é? O único cuidado que convém examinar, diz respeito à situação interior de cada um, perante a consciência ao próximo, à vida e a Deus. Em face disso, ao invés de sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e intimorato, confiança em Deus, a fim de enfrentar bem e, ultimamente, toda e qualquer coisa, fato, ocorrência, desdita. Entrega-te ao favor do bem, expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual, faze luz íntima e os receios fundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Jesus, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a ventura e a paz, assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Portanto, meus amigos, é tempo da gente buscar a calma para enfrentar todos esses desafios. Não é que a gente não tenha o sentimento do medo, é até um sentimento natural. A diferença de nós para aqueles que já passaram por nós antes é que eles conseguiram controlar o seu medo, conseguiram ter uma atitude de calma, e esta atitude de calma fez com que eles enfrentassem melhor os desafios da vida. Então, os desafios de nossa vida, os desafios do corpo, da família, do trabalho, econômicos, sociais, morais, eles permanecem. A diferença que temos hoje é que temos um a mais, que é a pandemia que nos assusta. Então, de todo o conjunto da obra, nós permanecemos com todos os desafios que já tínhamos e agora somado-se ao desafio da pandemia. Portanto, tenhamos calma e tranquilidade para enfrentar tudo isso. O nosso Mestre Jesus já nos deu um belo exemplo de como é que enfrenta-se essas dificuldades, né? Como ele disse naquela grande passagem no Sermão da Montanha, né? Não é o corpo mais não é o corpo mais do que a veste, não é? Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o Pai Celestial acolhe a todos, ajuda a todos. Olhai os lírios do campo, não fiam e nem tecem,
E nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Não é? Se o Pai faz assim com a erva do campo, que hoje embeleza e amanhã é jogada ao forno, quanto mais o fará por vocês, por nós, não é? Não vos inquieteis pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, pelo que haver de vestir. A cada dia o seu mal, não é? Façamos tenhamos essa tranquilidade de que Jesus está diante de todos nós. Vençamos os medos, vençamos as nossas dificuldades, consigamos controlar esses sentimentos. Tudo vai passar. Jesus está nos ensinando que tudo isso são experiências necessárias. E é como nos diz aqui Joana de Ângeles, os problemas constituem recursos de que a vida dispõe para selecionar os valores humanos e eleger os verdadeiros dos falsos lutadores. Todos nós viemos para a reencarnação sabendo que iríamos passar por provas edificantes. Estamos matriculados nessa escola, estamos fazendo as provas da nossa vida. Eu espero que essa não seja a última prova, a prova final que estejamos fazendo nessa encarnação. Mas que pelo menos a gente passe com nota 10, que a gente passe com nota 9, 8, 7, mas que a gente passe, porque o professor divino, ele é muito tolerante com a nossa média. Ele vai saber nos aprovar, sim. Então tenhamos calma, tranquilidade, serenidade. Aprendamos com a natureza, que lá fora nos dá uma grande lição de harmonia. Quando a gente estiver aflito, angustiado, quando a nossa mente estiver num burburinho, a gente vai lá fora, olha o sol, olha a lua, olha a natureza e veja que bela lição. Harmônica, bela, transpirando beleza, nos ensinando harmonia, para que a gente possa entender que nós fazemos parte desse conjunto. Nós também somos beleza, nós também somos harmonia e necessitamos de calma e necessitamos de paz. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa vencer os nossos medos e caminharmos seguros para a fatalidade do Espírito, como nos ensina Joana de Ângeles, que é ser feliz. Sê conosco, Jesus, e nos abençoa hoje e sempre.